Olá, olá, olá! Vamos começando mais um episódio aqui do nosso Microscópio, nosso programa de entrevistas aqui com cientistas, comunicadores de ciência, brasileiros, mas brasileiros que muitas vezes estão ao redor do mundo também. Hoje a gente vai conversar com a Angélica Vieira, que é pesquisadora do INSERM na Universidade de Estrasburgo, né, o Instituto Nacional de Saúde e Pesquisas Médicas na França. E ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a nossa microbiota. Eu vou começar, não vou nem arriscar, vou começar trazendo aqui a Angélica. Muito obrigada pela disponibilidade para conversar com a gente e já perguntar para você, o que diabos é isso? A gente fala, eu joguei a palavra aqui e não expliquei o que é. O que seria essa microbiota? A gente caracteriza a microbiota como sendo aquele conjunto de micro-organismos que habitam o nosso corpo, assim. E eles são, geralmente, esses micro-organismos estão sempre associados aos nossos órgãos ou tecidos. É isso que a gente caracteriza como microbiota. Então, micro-organismos seriam aí as bactérias, fungos, É. vírus. Exatamente. Dentro dos micro-organismos, a gente tem as bactérias, os fungos, vírus, mas a grande maioria ainda, né, dos micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota são as bactérias. Bactérias, perfeito. Uhum. Professora, eu já ouvi falar aí muito de uma história que eu confesso que eu não sei se é um mito ou se é verdade. Eu acho que você é uma boa pessoa para perguntar. Eu já ouvi dizendo, não, porque se a gente contar o número de bactérias que a gente tem no nosso organismo e o número de células que nós temos nossas no nosso organismo, a gente tem mais célula de bactéria do que célula de gente no nosso corpo. Isso é verdade? Por muito tempo, acreditava-se que a gente tinha uma quantidade muito maior, de bactérias, né, de micro-organismos que compõem a nossa microbiota do que as nossas próprias células do corpo. Hoje a gente sabe que esses números eles não ultrapassam tanto como a gente imaginava antes, mas ainda assim o número de células de micro-organismos da nossa microbiota é um pouco maior que as células do nosso corpo, mas mesmo que falando de célula, ela não seja tão maior quanto a gente sabe hoje, o que a gente sabe com certeza é que o genoma, né, os genes que essas células da nossa microbiota carregam, elas são mais de 10 vezes abundante que os nossos próprios genes. Então, elas têm um papel aí importante muito grande. A gente fala que esse genoma da nossa microbiota, eles controlam muito mais as nossas funções do que os nossos próprios genes. Então, isso coloca meio que as bactérias influenciando muito o nosso corpo, né? Como que é essa influência? Como que a gente percebe? Digamos, se eu pegasse uma pessoa e tirasse essas bactérias, a gente conseguiria perceber na função do corpo dela que essa pessoa foi Bom, prejudicada de alguma forma? sim, existem até alguns modelos para estudar, né, a importância dessa microbiota para o hospedeiro, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, que a gente chama de animais isentos de microbiota, ou animais germe-free, ou animais gnotobióticos, que eles não têm microbiota nenhuma, e é o que a gente usa na pesquisa para poder entender o quão importante é essa microbiota para o nosso organismo, assim, né, para o hospedeiro. E o hospedeiro, ele é capaz de viver sem essa microbiota? Sim, ele é capaz de sobreviver. Mas frente a uma complexidade de situações que, por exemplo, uma das principais funções que a nossa microbiota tem para o nosso hospedeiro é ensinar o nosso sistema imune a como se defender a outros micro-organismos. Então, no caso, isso é muito claro, por exemplo, nesses animais que a gente estuda, né, que a gente utiliza para poder entender a importância da microbiota, é que eles são muito mais susceptíveis a doenças infecciosas. Então, se você tem um encontro a uma bactéria que seja patogênica, ou mesmo um vírus, esses animais eles não são capazes de lidar com essa situação, porque o nosso sistema imune ele é como se ele não tivesse treinado, ele não é capaz de lidar com essas infecções, ele não sabe como responder a essas infecções e ele acaba morrendo. Né? Então, assim, esse é um dos principais, eu diria, um dos mais importantes papéis da nossa microbiota, que é o de regular ou de ensinar o nosso sistema imune a como responder a um processo inflamatório ou mesmo a uma infecção. Perfeito. Então, elas ajudam a treinar o nosso corpo, o nosso sistema imune.
Eu fico imaginando situações como, por exemplo, uma pessoa que faz um tratamento com antibióticos muito fortes, alguma coisa assim, esse antibiótico pode afetar essa microbiota? Com E se certeza. sim, qual que é a consequência para a pessoa que está usando esse antibiótico? Será que não é uma faca de dois gumes, sei lá? Na verdade, com certeza tem um efeito muito importante na nossa microbiota, e uma das coisas que a gente trabalha muito, que a gente tem explorado cada vez mais a entender a nossa microbiota, é porque não é só a presença da nossa microbiota que é importante para lidar e para interagir com o ser humano, assim, com o hospedeiro, de uma maneira geral, né? A composição dessa microbiota é muito importante. Então, quando a gente fala de uma microbiota saudável, por exemplo, ela está muito caracterizada com uma grande diversidade de diferentes espécies de micro-organismos, assim, diferentes espécies de bactérias que estão ali presentes. E aí nós temos uma quantidade muito grande, assim, um indivíduo saudável, diria um indivíduo saudável, que tem uma alimentação saudável, diversa, ele tem uma microbiota que é muito rica, muito diversa. E aí, nessa microbiota diversa, você tem várias bactérias que a gente considera como se fossem muito benéficas, assim. Elas são benéficas por vários motivos. Por ser uma das mais importantes em treinar o nosso sistema imunológico, por ser também capaz de produzir umas substâncias que são importantes para poder modular o nosso sistema imune ou exercer várias outras funções benéficas para o hospedeiro. E aí, quando a gente toma um antibiótico, por exemplo, mesmo que esse antibiótico seja para poder lidar com uma infecção, né? Vamos supor que o indivíduo está com uma infecção, ele tem uma bactéria que. Ele adquiriu uma bactéria que é patogênica, que vai causar uma doença, então ele precisa de tomar um antibiótico para lidar com ela. Só que o antibiótico ele não é específico para aquela bactéria, ele vai acabar destruindo, né, outras bactérias que estão presentes na nossa microbiota. E dentro dessa destruição, ele pode sim destruir essas bactérias que a gente considera benéficas. E aí, nesse sentido, ele pode reduzir, né, induzir uma redução dessas bactérias que são benéficas para o hospedeiro, e aí sim a gente pode ter um efeito adverso, colateral do uso desse antibiótico. Né? E eu acho que é por isso também que existe uma grande preocupação de não se tomar antibiótico sem nenhum acompanhamento médico, né? E ser específico para tratar infecções bacterianas, né? É muito comum de ver pessoas tomando antibiótico, por exemplo, para tratar infecções virais, né? Uma gripe, por exemplo. E aí você acaba impactando negativamente na nossa microbiota e isso pode ter outras consequências nocivas para o hospedeiro, né? Tem aqueles antibióticos que eles são de amplo espectro, né? Que eles atingem muito mais bactérias do que outros que são mais específicos. Esses são mais perigosos do ponto de vista da microbiota? Do ponto de vista da microbiota, com certeza, porque aí, como eles são de amplo espectro, significa que eles podem afetar um número grande de bactérias de diferentes subtipos, né? Então, ele é um problema, né? É um problema que ele acaba causando o que a gente chama de disbiose, que é uma alteração dessa composição da microbiota, porque geralmente essa composição da nossa microbiota, como ela é muito diversa, ela também é balanceada. Então, se você acaba causando um distúrbio ali, né, com um antibiótico, por exemplo, de amplo espectro, você acaba levando um desbalanço dessa composição da microbiota. E aí, o que acontece muitas vezes é que algumas bactérias da nossa microbiota que estão ali em harmonia, quando ela está numa situação de balanço, né? Se você tem esse desequilíbrio, ela pode crescer, ela vai crescer acima do normal e aí ela pode vir a se tornar um micro-organismo que vai causar doença. Né? Então, em condições normais, ela não irá causar nada. Mas se tem esse desbalanço, se você acaba, né, induzindo um desequilíbrio da sua microbiota, aí sim, algumas bactérias aparentemente inocentes, elas vão acabar se tornando bactérias que vão causar doenças, né? Bactérias patogênicas. Ou seja, elas são inocentes, elas até ajudam e tal, enquanto estão na quantidade certa. Se começar a ficar muito dessas bactérias, elas já podem causar doenças. Podem vir a causar doença.
E isso tem a ver com a localização também delas no nosso corpo? Uma bactéria que está num lugar, ela pode causar problemas se estiver em outro? Sim, isso é um grande problema que a gente vê em várias doenças, inclusive essa é uma parte interessante da microbiota, porque ela é muito associada com o órgão ou com o tecido ali que ela habita, né? Então, assim, a gente sabe que a grande maioria da nossa microbiota, desses micro-organismos, estão no nosso intestino. Mas o que a gente sabe é que várias doenças, né, elas podem estar associadas, por exemplo, com a disseminação ou do próprio micro-organismo, que pode sair do intestino, cair na corrente sanguínea, ou outras vias, e atingir outros órgãos, e assim elas podem causar doença em outros órgãos ou tecidos, ou até mesmo alguns componentes, não precisa nem ser a bactéria inteira, né? Mas se ela libera alguns componentes da sua parede celular, ou liberar alguma substância que pode atravessar o intestino e cair sistemicamente, né, na nossa circulação sanguínea, por exemplo, elas podem atingir outros órgãos e tecidos e podem vir a causar doença. O que a gente sabe, por exemplo, que na obesidade, né, hoje está muito nítido para a gente que, por exemplo, o indivíduo que é obeso, ele tem uma alteração intestinal importante que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, que é quando você tem um aumento a, da migração ou da disseminação desses componentes microbianos que vão atingir, né, o tecido adiposo, por exemplo, as nossas gorduras, né, e vão ativar, fazer com que elas fiquem mais inflamadas, com que elas se expandem, que aí que o indivíduo fique mais obeso, né, ele vai ter um aumento da obesidade e várias outras consequências também em outros órgãos, né? Então, assim, hoje todas as doenças que você imaginar, elas estão associadas com alterações da nossa microbiota. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tem lá a bactéria no intestino, essa bactéria solta substâncias que o intestino vai absorver, e daí, por absorver demais essa substância, inflama, e com isso a pessoa acaba ficando mais obesa, é isso? Exatamente. Obesidade é um exemplo que eu dei aqui, mas isso Uhum. acontece em todos os órgãos e tecidos, né? Por isso que hoje a gente fala muito dos eixos, que é o eixo intestino-pulmão, intestino-cérebro, intestino medula óssea, intestino-fígado, né? Porque a nossa microbiota ela é capaz não só das bactérias, né? No caso, a gente está falando aqui de bactérias, que é a grande maioria, delas saírem de onde elas habitam ali do intestino, por exemplo, e ir para outros órgãos, como por exemplo o pulmão, e lá ela pode causar alguma doença lá. Como as nossas bactérias também produzem substâncias que são substâncias que, mesmo que ela esteja lá no intestino, essas substâncias vão ser absorvidas pelo intestino, vão cair na circulação e aí elas podem afetar outros órgãos e outros tecidos, como por exemplo o cérebro, né? Elas podem atravessar a barreira hematoencefálica, chegar lá no cérebro e causar alterações importantes. Mas a gente está falando dessas substâncias pensando no contexto de doença, tá? Mas em Uhum. condições normais, essas bactérias que a gente chama de bactérias benéficas, elas também produzem substâncias que a gente sabe que são substâncias muito importantes e boas, na verdade, para ajudar, por exemplo, a controlar uma resposta inflamatória, que mesmo que seja lá no pulmão, por exemplo, se você tem uma inflamação pulmonar, seja, por exemplo, enquanto você tem uma asma, ou quando você tem uma gripe, ou uma pneumonia, por exemplo, se você consegue, né, produzir níveis importantes dessas substâncias, desses metabólitos, por exemplo, eles podem vir pela circulação, eles são produzidos pela microbiota intestinal, mas eles podem chegar a atingir níveis sistêmicos, né, indo para a circulação, chegam lá no pulmão, por exemplo, e lá no pulmão ele consegue controlar a resposta inflamatória, a resposta imune do hospedeiro lá no pulmão para ajudar a controlar a doença, por exemplo, ajudar a resolver, ajudar a, 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 a controlar uma infecção. Né? Então, isso é um dos Uhum. mecanismos, por exemplo, porque a microbiota é tão importante. O que é importante também dizer que não são todos micro-organismos que produzem, por exemplo, essas substâncias benéficas, né? São aquelas bactérias comensais. Por isso que é importante que os indivíduos tenham essas bactérias presentes na microbiota para que eles tenham esses efeitos benéficos que a gente está falando aqui. Certo. É,
Você falou, né, dessas substâncias chegarem, saírem do intestino, das bactérias que estão lá no intestino, chegarem até o cérebro. Isso poderia afetar o nosso comportamento, a nossa personalidade, de alguma forma? Sim, com certeza, assim, existem vários mecanismos pelo qual, né, essas substâncias elas são capazes de ativar vários receptores que estão presentes nos nossos neurônios, nos astrócitos, em várias células, né, que estão presentes no nosso cérebro, que são extremamente importantes para um funcionamento como um todo, né? Então, o indivíduo, o estresse, por exemplo, e a gente está falando de uma via que é microbiota, intestinal, afetando o cérebro, mas todo o eixo, ele existe dos dois lados, eles são bidirecional, porque todas as doenças ou os comportamentos que alteram, né, que afetam o cérebro, por exemplo, pode alterar a composição da nossa microbiota intestinal, por exemplo, e aí ser um efeito de cascata, né? Assim, a microbiota intestinal pode liberar substâncias que podem afetar o comportamento, que podem afetar a memória, que pode afetar a estresse, que podem afetar várias outras doenças neurodegenerativas, por exemplo, né, como Alzheimer, todas essas doenças associadas ao cérebro, elas estão associadas a alterações da microbiota intestinal. Mas, por outro lado, né, assim, essas doenças também acabam afetando a forma, né, a composição da nossa microbiota, porque é um eixo que está integrado. Né? Então, sim, existem várias maneiras como a nossa microbiota intestinal pode regular, né, vários órgãos do nosso corpo. Perfeito. E daí eu fico pensando aqui, a gente está conversando bastante sobre como essa microbiota influencia o funcionamento do nosso corpo. Mas você abriu aí uma outra possibilidade, né? A possibilidade do que o nosso corpo estar influenciando nessa microbiota. Como Uhum. que funciona isso? O nosso corpo ele consegue de alguma forma dizer não, vai crescer mais dessa bactéria aqui, vai crescer mais daquela outra, ela vai aumentar a população, vai diminuir? Como é que funciona isso? Bom, na verdade, é aí que os estudos, né, de quem está trabalhando com a microbiota é tentar entender exatamente como que essa alteração ela é controlada e quais são os tipos de alteração que podem afetar para bem ou para mal, né, a nossa microbiota, a composição da nossa microbiota. Então, isso é um estudo que a gente ainda está a gente, né, todo mundo que trabalha na área de microbiota e interação com o hospedeiro está tentando entender essa dinâmica, né? Assim, eu acho que a gente tem avançado muito nos estudos, mas realmente a gente não consegue chegar a uma conclusão exata de como que o nosso corpo controla essa composição, né, da microbiota e como que a composição da microbiota acaba controlando de uma maneira o hospedeiro, né, assim, a mantê-lo, por exemplo, no estado de saúde ou como que ela progride para um estado de doença. Isso ainda é muito complexo, mas uma das coisas que a gente sabe, que é muito importante dizer, é que a nossa microbiota ela também é personalizada, né? Então, talvez por isso que se acrescenta aí essa complexidade. Porque todos os indivíduos, assim como a gente tem a nossa nosso próprio genoma, a gente tem o nosso próprio microbioma, né? Então, cada indivíduo ele tem uma identidade microbiana específica para ele, né? A gente fala que a nossa microbiota ela é o reflexo de nós mesmos, né? Então, existe um certo predominância de um grupo de bactérias que são de micro-organismos da nossa microbiota que são muito semelhantes, né, a todos os indivíduos, assim, a nós seres humanos, mas cada indivíduo tem a sua microbiota, a sua assinatura, a gente fala que é uma assinatura específica da sua microbiota. Então é por isso que para tratar, para tentar entender esse comportamento, né, de como que a microbiota influencia diretamente o indivíduo, assim, cada vez mais eu acho que a medicina vai evoluir para tratar de uma maneira personalizada, né, assim, de tentar entender cada indivíduo. Por outro lado, existem várias estratégias que a gente tem já, que a gente já entende que é muito importante para manter, por exemplo, essa composição de microbiota que a gente chama de saudável, né, equilibrada, que é, por exemplo, a alimentação. Então, dentro dos fatores que mais regulam
né, a nossa microbiota, que mais mantém a nossa microbiota saudável, é a nossa alimentação, assim. Então, aumentando a complexidade ainda dessa dinâmica, né, de interação entre o que a gente come, o que a gente é, que aí no caso seria a nossa microbiota, e como que a gente relaciona com isso para poder nos trazer um estado de saúde, assim, para o indivíduo. Realmente coloca uma complexidade maior, né? Porque você aí não está falando. Já tem a interação entre eu e os meus micro-organismos. Agora tem eu, meus micro-organismos e a comida que eu estou comendo. Porque nós temos que lembrar o que a gente come, na verdade, é o que também ajuda a alimentar a nossa microbiota, né? Então, quando a gente está falando aí dessas substâncias que as bactérias comensais, né, que é benéficas, elas produzem, dentre as substâncias que são benéficas, muito dessas substâncias vem da nossa alimentação, né? Assim, a produção dessas substâncias pelas bactérias benéficas dependem, por exemplo, de uma boa alimentação, depende das fibras que a gente come na nossa alimentação, né? Então, o indivíduo, por exemplo, que come uma dieta com quase nenhum teor de fibra, né? Que a fibra é um componente muito importante que as nossas bactérias benéficas elas utilizam em função delas mesmas, né, do crescimento delas mesmas, mas que elas, ao utilizar as fibras, por exemplo, elas vão acabar, a gente chama de fermentando essas fibras e liberando essas substâncias benéficas que a gente tem estudado muito para ajudar a regular o nosso sistema imunológico, por exemplo. Então, um indivíduo que não come nada de fibra, ele já tem uma redução dessas bactérias que são capazes de metabolizar, né, essas fibras, e aí eles têm uma redução da produção dessas substâncias benéficas, por exemplo. Né? Então, isso mostra como é que a nossa alimentação ela realmente ajuda, né, ou contribui muito, né, para manter o equilíbrio dessa nossa microbiota. Isso é muito importante. Você falou pra gente, né, que ok, essa microbiota ela é específica, né? Cada pessoa tem uma composição diferente dessa microbiota. Existe a possibilidade de alguma maneira manipular essa microbiota para conseguir algum efeito na saúde? Então, eu vou mexer, vou colocar. Essa pessoa não tem essa bactéria aqui no intestino dela. Eu vou colocar essa bactéria para ter esse efeito específico na saúde dela. Existem várias maneiras que a gente chama de estratégia de modulação da microbiota, como estratégia terapêutica até, ou mesmo estratégia de prevenção, né, de desenvolvimento de doença, né? Existem o uso, por exemplo, de probióticos, né? Que probióticos nada mais é hoje, assim, a definição mais moderna de probiótica, são de, por exemplo, de micro-organismos que são capazes de exercer benefício ao hospedeiro. Né? Então, dentro desses Seriam micro aqueles alimentos tipo os Yakult, É, já, aqueles isso. iogurtes e E esses aí são os alimentos que têm probióticos, que têm bactérias que são já comprovadamente demonstrada que têm efeitos benéficos. Então, esses alimentos geralmente são ricos, né, em essas bactérias que podem vir a causar efeito, assim. Mas, como você mesmo mencionou, né, esses iogurtes, Yakult, ou mesmo esses kombucha, leites fermentados, assim, que eles têm alguma composição desses micro-organismos que são benéficos, eles são muito bons para a saúde, mas, como eu falei para você, como a microbiota é personalizada, a gente não sabe, por exemplo, se esses alimentos eles vão fazer bem para todo mundo de uma maneira igual. Não, pode ser que ele seja melhor para um indivíduo do que para o outro indivíduo, né? Outra estratégia que tem sido. Mas você consegue, inclusive, achar, ou tem muitas empresas, muitas que têm investido, por exemplo, em identificar algumas bactérias específicas e utilizá-las, por exemplo, como terapia mesmo, contra tratamento, né? E eu acho que no Brasil o único que é caracterizado como medicamento, né, é o Floratil, que é uma levedura, na verdade, é um fungo, a Saccharomyces boulardii, que é um fungo que tem um efeito probiótico importante, né? Então, assim, você consegue identificar, a ideia é tentar identificar essas bactérias que são potenciais para exercer efeitos benéficos para ser usado como terapia.
mas nós falamos de dieta também. Então, dieta também pode ser utilizada como uma estratégia terapêutica, porque você pode modular a sua alimentação com ingredientes específicos que vão ser importantes para algumas bactérias benéficas que a gente sabe que são importantes para exercer efeitos imunorregulatórios importantes, por exemplo, para o hospedeiro. Isso também é uma estratégia. Agora, avançando um pouco mais, né? Assim, a gente ainda está avançando, mas tem também o que a gente chama do transplante fecal, né? Então, o que poderia ser feito é você fazer um transplante, como a gente faz um transplante de órgão, na verdade, fazer um transplante de fezes para o indivíduo que tem uma microbiota, por exemplo, completamente desregulada e etc. Pegar as fezes de uma pessoa e colocar essas fezes na outra. Exatamente, assim, seria exatamente fazer um transplante de um indivíduo para outro. É ainda um pouco, assim, é utilizado, já tem ensaios clínicos que utilizam o transplante fecal em algumas doenças, principalmente aquelas doenças infecciosas que você não tem nenhum tipo de terapia que possa servir, né, como um benefício para o indivíduo, para o paciente. Então, o transplante fecal é utilizado hoje, principalmente com infecções para uma bactéria que é muito, muito difícil de tratar, que é a Clostridium difficile, que causa uma infecção muito severa no indivíduo. E não existe, muitas vezes, uma bactéria que é resistente a antibiótico, então não existe um antibiótico que controle essa infecção, e aí o transplante fecal vem com uma alternativa, né? Então, normalmente, Como exatamente é feito isso? Como que você tira as fezes de uma pessoa e coloca na outra? Desculpa a curiosidade mórbida. é bem arcaico no sentido do literalmente coletar as fezes do indivíduo. Essa fezes ela vai ser processada, né? Ela vai ser filtrada, por exemplo, e depois ele pode ser feito ou por enema, ou ele pode ser feito por uma sonda gastro que vai passar, É. né, essas fezes. O sistema parece realmente assim muito arcaico, mas é extremamente eficiente. Mas, de novo, existem várias preocupações com relação a esse tipo de terapia, porque, como a gente sabe que a microbiota ela acaba sendo muito reflexo do hospedeiro, né? Então, o indivíduo, ele, quando ele vai receber essa terapia, uma das coisas que já tem sido observada é que, ao receber as fezes, por exemplo, do doador, acreditava-se que as fezes, a microbiota do receptor, do indivíduo que vai receber as fezes, ela ia ficar muito semelhante ao do indivíduo do doador, né? De quem você está recebendo. Mas, passar algum tempo, a nossa microbiota, ela tem um aspecto que a gente chama de resiliente, que é uma vez que ela altera completamente, né, ela volta a ser o que ela era antes de quando ela foi formada. Então, isso é um dos aspectos ecológicos mais bonitos da nossa microbiota e que mostra realmente o quanto que que a gente, né, define exatamente como que a nossa microbiota, como é a composição e como ela vai ser formada. E isso tem um impacto muito importante, assim. E o que é mais interessante para a gente é entender que essa definição dessa composição da microbiota, ela se estabelece, né? A microbiota do indivíduo, ela passa a colonizar, né, o indivíduo após o nascimento. Então, ali, quando a gente fala do parto normal, por exemplo, desde ao nascimento da criança ali no canal vaginal, ela já vai coletando micro-organismos ali do canal vaginal da mãe, né? E esses micro-organismos vão colonizando já esse bebê. E aí, a partir do nascimento, essa colonização ela já vai acontecendo sucessivamente, ela vai crescendo, crescendo, e ela é formada, e as bactérias que vão colonizando ali vão ser exatamente direcionadas principalmente pelo leite materno, né? Então, no leite da mãe existe uma composição gigante de micro-organismos, e mesmo de micro-organismos, de bactérias principalmente, e mesmo de substâncias que a gente chama de nutrientes no leite materno, que são capazes de ajudar a essas bactérias que estão vindo do próprio leite materno a colonizar ali o intestino do bebê, né? E aí o que é legal é que até 3 anos essa colonização ela vai acontecendo, né? Vai crescendo ali sucessivamente as bactérias, aumentando as espécies diferentes.
E essa colonização ela vai também ser acompanhada com o crescimento do sistema, o amadurecimento do sistema imunológico dessa criança, que vai, de alguma forma, se espelhar na composição daqueles micro-organismos que estão ali, e aí vice-versa, né? Os micro-organismos que estão colonizando ali após o nascimento, eles vão induzir uma resposta imune diferenciada, ou seja, vão começar a treinar o sistema imunológico ali da criança, e aquela resposta imunológica que vai ser gerada também vai controlar ali a composição dessa microbiota após o nascimento. Isso se dá basicamente até os 3 anos, que aí vem também junto com introdução alimentar, com alimentação. Então, após o leite materno, vem a introdução alimentar que vai ajudar a fazer essa colonização se tornar cada vez mais madura, né? Então, por isso que a gente fala que essa janela terapêutica, essa janela de amadurecimento da microbiota, que é aí após o nascimento até os 3 anos, é muito importante, porque ela que vai direcionar o indivíduo aí, ó, para o resto da vida, né? Então, isso é muito importante. Você falou que já vai pegando, já vai colonizando ali desde que passa pelo canal vaginal da mãe. Um caso aí de uma criança que nasceu por cesariana e tal, vai ter alguma diferença? Vai. Ela tem uma microbiota muito alterada e alguns países, eles já estão, inclusive, considerando, né, de fazer o transplante de microbiota vaginal quando a criança nasce por cesárea. Então, geralmente, eles sincronizam a cesárea junto com no hospital onde tem mães que têm partos normais, né? E aí eles coletam, né, aquela microbiota ou simplesmente colocam ou seja, associam, pegam aquela microbiota do canal vaginal da mãe que estava que teve um nascimento com parto normal, e aí coloca, ah, como eu diria, alguns lenços umedecidos com essa microbiota na pele da criança que nasceu de cesárea, que aí você consegue mimetizar um pouco, né, o nascimento do canal vaginal, assim. Mas o que a gente sabe é que ela é diferente, mas não é tão predominante na colonização dessa microbiota como é, por exemplo, a alimentação. Então, o leite materno é o mais importante, é um fator Entendi. crucial nesse momento. E até por isso que muitas empresas têm tentado investir muito em empresas que fazem as fórmulas infantis, de tentar aproximar o máximo possível a composição das fórmulas, né, dos leites artificiais, o mais próximo possível da composição do leite materno, o que é quase que impossível, mas é uma tentativa muito grande para poder mimetizar o máximo possível o que a gente tem, o que a gente encontra, né, no leite materno para ajudar nessa microbiota, na colonização dessa microbiota que a gente chama de saudável. Ok, uma última pergunta que eu queria fazer para você, que eu nem tinha planejado fazer, mas à medida que foi avançando a conversa, eu lembrei disso aqui. Teve uma época, eu nem sei se tem muito mais isso hoje, mas teve uma época que se falava muito daqueles sabonetes que tiram 99% das bactérias da sua pele, etc. Como que isso impacta a nossa microbiota? É recomendável usar algo desse tipo? É, isso é bem contraditório, né? Como a gente acabou de falar, assim, isso entra dentro do que a gente falou da complexidade da composição da microbiota, porque obviamente a higiene e manter, né, assim, estar livre de micro-organismos que são potenciais patogênicos é muito importante. Então, isso realmente faz toda uma diferença, né? Assim, um médico entrando numa sala de cirurgia é muito importante que ele tenha toda uma asepsia para que ele possa lidar ali com o paciente, ainda mais com quem está ali vulnerável ou não, né? Assim, pessoas imunossuprimidas, por exemplo, é muito importante você manter um ambiente mais limpo possível para evitar essa exposição. Mas, por outro lado, o uso desses sabonetes, eles não são mais tão recomendados se você é uma pessoa saudável, porque ele vai acabar eliminando
parte dos micro-organismos, assim, a gente falou muito da microbiota intestinal, mas a gente tem uma microbiota da pele que é muito importante também, né? Ela é até a composição dela é muito controlada até pela microbiota do intestino. Mas você tem uma microbiota na sua pele que é natural, ela tá ali, ela serve para te proteger, ela serve para poder induzir várias respostas imunológicas na pele que são muito importantes para ajudar na saúde do hospedeiro e manter o indivíduo saudável. Então, se você tira ou se você causa um distúrbio nessa microbiota também pelo uso de sabonetes que tem antissépticos, por exemplo, sim, ele pode vir a ser um problema e não uma solução nesse caso, né? Então, hoje não existe uma recomendação. Se o indivíduo é saudável, se ele não tem nenhum tipo de problema, não se recomenda-se mais, assim, esses sabonetes, assim. Perfeito. Professora, eram essas as perguntas que eu tinha para você. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que seja importante compartilhar com o nosso público? Eu acho que eu consegui abordar um pouco do que eu acho, assim, que é o mais importante com relação à microbiota, mas, assim, não dá nem para ficar falando muito, porque senão eu falaria mais de uma hora aqui, que eu realmente sou fascinada com como que, né, esses micro-organismos, eles acabaram evoluindo, né, junto com o seu hospedeiro para poder viver em harmonia, assim, né? Então, eu acho que a microbiota é uma área fascinante, assim, né? Assim, Bactérias então, não são malvadas, então. Nem não, todas, nem todas. nem todas, e também, assim, tudo é questão de harmonia, né? Assim, como a gente falou, elas acabam evoluindo, ela vive em uma simbiose, a gente fala que a microbiota vive em simbiose com a gente, ela tá no nosso corpo, provavelmente evoluiu recebendo muitos benefícios de estar com a gente, mas para ela estar junto com a gente, né, vivendo, coevoluindo junto com o hospedeiro, provavelmente ela também trouxe vários benefícios que favorecessem, né, que ela estivesse lá, que é exatamente o que o nosso sistema imune faz, né? Quando eu falo que ele é treinado pela nossa microbiota, é exatamente porque ele aprende a tolerar a nossa microbiota também. Imagina esse tanto de micro-organismo no nosso corpo, por que a gente não está sempre doente, né? Porque essa relação, ela é uma relação causal, assim, né? A nossa microbiota ajuda o nosso corpo a ensiná-lo, por exemplo, a como responder a um estímulo inflamatório, a um estímulo infeccioso, mas por outro lado, né, o nosso corpo, nós, hospedeiro, fornecemos nutrientes, fornecemos várias coisas importantes para manter a nossa microbiota. Então, é sempre em equilíbrio. Né? Então, por isso que o mais importante que a gente precisa de ter em mente é que manter o equilíbrio da nossa microbiota é muito importante. E a maneira mais simples de se fazer isso é realmente mantendo uma alimentação saudável, uma alimentação rica, principalmente em fibras, em frutas, em legumes, tudo que é muito importante para manter a diversidade, né, e da nossa própria microbiota. Uhum. Perfeito. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço o convite. Imagina, eu vou te tirar rapidinho só para fazer o encerramento aqui do programa e vamos lá. Agradeço muito a presença aqui da professora Angélica e também agradeço muito a presença de vocês que ficaram assistindo a gente aqui até o final. Deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam, compartilhem se vocês gostaram e também podem deixar aí sugestões de outros temas ou outras pessoas para a gente chamar aqui para o nosso programa. Muito obrigado e tchau, tchau!